Boa noite a todos, sejam bem-vindos à nossa terceira palestra da série Importância das Normas. Eu me chamo Yara Rocha, vocês já me conhecem aí. Hoje a gente vai falar sobre a norma de portuários. Como toda palestra, a gente vai fazer a nossa abertura da série, que é o nosso vídeo institucional da ABS, e a gente já começa com os nossos palestrantes, tá bom? No mundo da engenharia estrutural, há um lugar onde a inovação se encontra com a força, a criatividade se une à solidez, e o futuro começa com uma estrutura resistente. Nossa história começou nas bases do sonho. Há décadas, visionários se uniram para transformar a ABS, um movimento que mudaria a engenharia estrutural brasileira. Somos uma comunidade de engenheiros idealistas, movidos pela paixão por desafios complexos, pela sede de conhecimento e pela determinação de enfrentar o extraordinário. Fizemos um pacto com o futuro para conectar talentos, para impulsionar o presente e para traçar um caminho onde a inovação nunca conhece limites. A força da nossa união é o que nos diferencia. É o compartilhamento de conhecimento, a colaboração e a paixão que nos tornam incomparáveis. Aqui, acreditamos que cada projeto de estrutura é uma peça vital, uma sustentação para os sonhos, as inovações e as conquistas. Nossos membros desfrutam de benefícios concretos, desde conhecimento de ponta até oportunidades de desenvolvimento que iluminam o caminho. Hoje, adotamos um novo lema. Juntos, encontramos melhores soluções. São mais do que palavras. É o nosso compromisso de enfrentar desafios complexos, de mãos dadas. Nosso legado está vivo. Nossa jornada é emocionante e o futuro é brilhante. Continuaremos a moldar a engenharia estrutural e a inspirar as próximas gerações. Na ABS, somos mais que uma associação. Somos uma comunidade de profissionais apaixonados. Junte-se a nós e faça parte de uma jornada construtiva. Juntos, encontramos melhores soluções. Para quem ainda não participou das nossas palestras, nós somos a ABS Renovação. Um pouquinho sobre nós, né? Esse grupo foi criado em 2023. Ele surgiu com o intuito de ser o ABS de amanhã, né? A ABS, a gente sabe, ela é uma entidade sem fins lucrativos, né? Que reúne e representa os engenheiros estruturais. Hoje, seu principal objetivo é fazer com que o mercado da construção civil, né? E demais, reconheça o valor do projeto estrutural. A gente da ABS Renovação hoje, a gente está disposto a trazer novas ideias, sempre alinhados com os objetivos da ABS, para a gente formar uma nova geração. E a gente acredita que a gente tem uma importância de renovar, né? Essa renovação ela tem que ser constante, tanto dos profissionais da nossa entidade, para que ela também se mantenha sempre atuante e capaz de enfrentar os desafios que a gente tem no nosso setor, né? Além disso, também destacamos a importância do envolvimento do networking dos jovens profissionais com engenheiros mais experientes, né? Essa interação ela promove uma troca de conhecimento e experiências, enriquecendo a formação dos novos membros, né? E com isso a gente consegue fortalecer a nossa comunidade. Hoje, a nossa equipe ela é formada por jovens profissionais e estudantes. O que a gente faz hoje, em resumo, é concursos estudantis, palestras, mini-cursos, reuniões de normas e da ABS, né? No nosso próprio networking, a gente participa de eventos, por exemplo, como o ENS. E aqui eu trago para vocês algumas das nossas ações, né? A gente participou da Semana de Engenharia de São Carlos, a gente já realizou palestras no IFRG, participamos de 2 edições do Hackathon no Mackenzie, e entre outros eventos. Caso alguém tenha interesse em fazer parte da renovação, aqui a gente tem o nosso contato, o nosso e-mail. Vocês podem estar nos chamando ou podem estar mandando no chat aqui que a gente também conversa. Hoje a palestra em si a gente vai falar sobre projeto de estruturas portuárias, sobre a NBR 19782 de 2024. Hoje a gente conta com a presença do João Casagrande e do Pedro Lira, né? Falando um pouco do currículo do João, a gente pode saber que a gente tem um currículo extenso, né?
mas ele é PhD em Engenharia Civil pelo IST da Universidade de Lisboa. Atualmente, ele é pesquisador convidado no CERES. Ele possui ampla experiência em coordenação e execução de projetos de infraestrutura, com trabalhos realizados em mais de 17 países. Até o momento, é responsável pelo desenvolvimento e coordenação de obras que somam investimentos superiores a 15 bilhões de dólares americanos. Entre seus projetos de destaque estão o Estádio do Maracanã, 7 arenas olímpicas, a linha Amarilla em Lima, Peru, e várias estações de metrô. Ele atua como diretor de pontes e infraestruturas da ABS, atuou como diretor de pontes e infraestruturas da ABS e foi coordenador da nova norma de estruturas portuárias, que é o tema de hoje. E em 2004, ele fundou a Casa Grande Engenharia. O Pedro, ele também é um dos nossos convidados aí. Ele é engenheiro civil, mestre e doutor em engenharia de estrutura pela EPUSP, Escola Politécnica da USP, né? Professor associado do Instituto Mauá de Tecnologia nas disciplinas de graduação e pós-graduação desde 2014 e coordenador do curso de Engenharia Civil. Ele atua profissionalmente com projetos de estrutura de concreto e aço desde 2008, nas áreas de obras industriais, ponte, portos e diques. Ele também é secretário do Grupo de Trabalho de Estruturas Portuárias e Ações Metroferroviárias. Ele também foi vencedor do Prêmio Talento de Engenharia Estrutural em 2019, categoria Jovens Talentos. Essa premiação, não sei se todos conhecem, mas ela é organizada pela ABS. Hoje, como toda palestra a gente faz, a gente tem um membro da ABS Renovação que vai fazer a introdução, que é a Juliane. Ela é engenheira civil, especialista, com mais de 5 anos de experiência na área de projetos estruturais, tanto na parte de dimensionamento e detalhamento de estruturas de concreto armado, estruturas novas, como também reforços, e estrutura metálica. Ela trabalha também com projeto de reabilitação estrutural, elaboração de orçamento, memoriais descritivos, laudos de avaliação estrutural e controle, revisões das demandas da equipe, né, que seria aquele processo de coordenação. Ela possui especialização aí na área de estruturas metálicas e concreto armado. A partir desse momento, eu passo a palavra para você, Juliane, e já agradeço você, João, Pedro e Juliane, por participarem conosco desse evento, tá? Sem vocês, a gente não poderia fazer com que isso aconteça. Muito obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade de estar participando. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês para podermos discutir um pouco sobre a importância da norma de projetos de estruturas portuárias, né? E antes de passarmos a voz para os palestrantes, vamos falar um pouco da linha do tempo da NBR 19782, que foi publicada pela primeira vez em 1985. Teve uma nova edição em 1987, mas sem alterações. Porém, em 2015, ela foi cancelada sem substituição. A norma foi cancelada devido a diversos fatores, entre eles seria a atualização das diretrizes para melhor atender às evoluções tecnológicas, as práticas de engenharia e até mesmo a própria integração com outras normas, que já estava ficando obsoleto, né? E em 2021, então, iniciou o projeto de elaboração da norma, novamente, idealizado pela Comissão Especial de Estudos e Inspeção de Estruturas, e o texto foi desenvolvido pelo GT Ações e Projetos em Estruturas Portuárias, com mais de 196 participantes de mais de 30 entidades representadas, ou seja, houve uma enorme mobilização para que a NBR fosse desenvolvida da melhor forma possível. Em 2023, no caso, a norma foi para a consulta nacional para que em julho de 2014, para que em julho de 2024 fosse publicada. Então, agora vamos deixar com o engenheiro João Casagrande e com o engenheiro Pedro Lira. Bom, obrigado, Juliane, obrigado, Yara. Antes de tudo, agradecer o convite, né? Além disso, a todos os membros que eram do grupo de trabalho, os colegas que participaram do primeiro
primeiro texto, então, o colega Thomas Carmona, e o Thiago e o Afonso Cabreira, que junto conosco criou o texto base e que depois foi para o grupo de trabalho maior, que tivemos essas diversas reuniões mais à frente aí na apresentação. Para falar, agradecer também à ABS Renovação pelo convite, ao Comporte e à BPE, que sem todos eles a gente não teria conseguido desenvolver essa norma, e ao professor Túlio e o Thomas, que é da Comissão de Estudos Especiais 231, que brilhantemente coordenaram as reuniões da comissão, em que a gente conseguiu aprovar o texto da norma lá. Tá bom? Antes de, Pedro, botar na apresentação aí, antes de falar um pouco da norma, é importante, antes a gente relembrar alguns números do Brasil. A gente está falando de 7.400 quilômetros de costa, né? 42 mil quilômetros de rios navegáveis, e o Brasil estava desde 2015 sem norma de estruturas portuárias, né? E hoje, como a gente sabe, o Brasil é um dos maiores exportadores de commodities no mundo, e ainda há um erro nosso de que a gente continua focando os nossos transportes por rodovias, apesar de tantos rios. Eu acho que talvez, tenho quase certeza que o Brasil tem de rios navegáveis o maior do mundo, e mesmo assim a gente continua usando muita coisa em rodovia. Acredito que está começando a ter uma mudança grande hoje nos modais de transporte, podendo ir para a hidrovia. E se vocês terem uma ideia de um número gordo, o Brasil gasta no custo de frete interno US$ 92 por tonelada de transporte de soja, enquanto a Argentina e os Estados Unidos gastam US$ 23. Então, isso é a importância da gente poder investir cada vez mais em portos e nas hidrovias e poder ir continuando. Além disso, a gente tem que relembrar que há grandes mudanças vocacionais em portos existentes, e tudo isso a norma foi em encontro. Passei, Pedro, por favor. Pedro, só uma coisa, não está na apresentação, tá? A tela que está aparecendo é a tela do, do, do PowerPoint. Tem que ir para a tela da apresentação. Tá ok agora? Isso. Obrigado, tá perfeito, perfeito. Vamos lá. A Juliane contou um pouco da história da norma. Eu vou só para relembrar aqui. É importante dizer que isso foi a CE 231 que assumiu essa norma. Foi junção da Comporte, a ABS, aí assim, a logo da BPE também, tá? A norma que a gente tinha era de 1987. O nome é Ação de Estruturas Portuárias Marítimas e Fluviais, foi publicado em 30 de março de 87, cancelado em maio de 2015, era o comitê responsável CB02, e em 2021, 2022 passou para o CE 231, né? Em 2021 que a gente começou esse grupo de trabalho menor para fazer o texto base, e o nome da nova norma é Projeto de Estruturas Portuárias, né? ABS e ABPE. Vamos passando para o próximo. Como também a Juliane já comentou, para o texto base foram 19 reuniões, depois foram 45 reuniões do grupo de trabalho de portos, além, óbvio, das reuniões que são de aprovação, porque o grupo de trabalho desenvolve o texto base, um grupo menor, depois é discutido o texto base no grupo de trabalho, que a gente chegou a 45 reuniões, e depois ele vai para as reuniões da Comissão de Estudos Especiais, e aonde acaba a aprovação final. Foram 198 participantes nas reuniões, e as principais empresas de projetos portuários participaram, além, óbvio, de operadores portuários. Então, todo o grupo, né, toda a cadeia produtiva do setor participou, e essa norma foi criada baseado nessas discussões, em tudo que tem hoje, acompanhando com normas internacionais e muito linkada, porque a antiga norma não tinha as normas atuais brasileiras. Eu acho que a gente conseguiu fazer um texto bem sólido, e temos hoje a certeza que é uma das normas mais modernas do mundo, aqui na nossa norma do Brasil. Tá bom? Vamos lá, Pedro. Importante, antes de começar a falar um pouco da norma, a gente, como eu falei anteriormente, como está a variação da movimentação de carga nos portos brasileiros, né? A gente está 2023 um aumento chegando em torno de um pouco mais de 1.300.000 toneladas de transporte, uma variação de 2022 para 2023 6,9,
Eu não sei se vocês tiveram oportunidade apesar da seca que teve no Brasil, a previsão da safra de soja 2024-2025 aumenta mais de 8%, a Conab já passou isso, significa que a gente vai ter mais movimentações nos portos. E quando a gente olha na taxa de crescimento anual composta, que é o CAGR, a gente chega a um número de 2010 até 2023 de 3,4%. Eu acho que era isso, estava ali no slide, Pedro mudou, mas eu acho que era 3,4% no CAGR. Pode mudar, Pedro, pode mudar. Importante a gente citar também esse crescimento já previsto, até aí está escrito 1.336, mas 2025, esse gráfico é um gráfico que é da ANTAC, que a gente busca, mas quando a gente já pega estudos um pouco mais atualizados, 2025 está uma previsão já bater um pouco mais de 1.333, chegando a 2027 uma previsão de 1.415 mil toneladas, né? Então, a gente está falando de uma quantidade, um crescimento muito substancial. A gente tem um crescimento de 7%, de um volume muito grande, com a gente cada vez mais uma produção grande de soja. Com a volta do crescimento da China, a gente vai ter uma produção maior de minério, exportação de minério. Então, e isso tudo vai pelos portos, e daí a importância tão grande a gente ficar sem uma norma brasileira de porto durante esse período, a importância tão grande que a gente tem. Tá? Vamos lá, Pedrão. Quero contar um pouco, como eu estava dizendo, a gente estava acompanhando esse crescimento, a gente tem nas próximas décadas um investimento previsto de mais de 30 bilhões de reais em investimento de infraestrutura portuária. Então, imaginem vocês que a gente teve já um período 2015 até 2024 com novos portos sendo construídos, novas mudanças vocacionais ou ampliações de portos sem uma norma, o que é algo que é extremamente perigoso. Não que as empresas que fizeram o projeto não seguiram norma nenhuma, mas algumas seguiam a espanhola, outras inglesas, outras a norma alemã, e a gente não tinha, num futuro, como é que isso vai ter. Para você ter uma ideia, a gente hoje tem licitações, já o que está listado aí no gráfico, tem 45 licitações em andamento, desde 2017 foram 36 contratos já efetivados, só de ampliações ou mudanças vocacionais portuárias. E isso é um risco, vamos mudar para a próxima. O país que a gente passou de mais de 2015 até agora, todos esses portos foram concluídos ou estavam no meio de execução. Isso é fonte do Ministério da Infraestrutura, sem ter uma norma, né? Então, imagina você, um porto pode ter seguido a norma espanhola, como você tem, e outro ter seguido a norma inglesa. Tá bom, daqui a 15, 20 anos, quando a gente for querer fazer uma mudança desse porto ou uma ampliação, qual norma que foi seguida? Na norma antiga também, não tem nem a documentação obrigatória e constante que se tinha de um projeto de estrutura portuária, que é essa norma também, isso mais à frente eu vou falar. A gente hoje, na nossa nova norma, a gente tem o que é para ser escrito, o que são os documentos, o que é o considerado um projeto executivo. Para mim, a mudança, isso, o grupo, a ABS, tenta levar, e é uma voz que grita a importância da avaliação técnica de projeto. E hoje é compulsório, é obrigatório, dentro de qualquer estrutura portuária, a avaliação técnica de projeto. Para a gente relembrar, a gente não pode esquecer, origem, né, dos problemas e por tipo de obra, de 36% a 49% em estruturas de concreto, vem de erro de projeto, segundo o Prave Bartinelli, em 1998, e na construção de aço, 40% a 45%. Existem mais estudos que pode passar, Pedro, que fala de quando o problema vem de projeto. Tem um estudo do Carmona que diz um pouco diferente, mas como eu acredito muito na avaliação técnica de projetos, prefiro ficar naquele, né? A gente servir como base. E a gente sabe, aí, seguindo já o oposto aí da lei de Sitter, quanto antes a gente for conseguindo entrar com a correção ainda no estudo de viabilidade, ou depois durante a concepção do projeto executivo, sai muito menos custoso e com muito menor tempo do que depois de executado, quando tem algum problema de projeto, tá? Então, o risco é enorme, tanto financeiro quanto de segurança, de não ter um projeto correto. Então, o grupo de trabalho decidiu, e depois, na consulta nacional, ficou confirmado da obrigatoriedade, compulsoriedade
da avaliação técnica de projeto, e que a razão simples é mitigar a necessidade de ação corretiva durante a construção ou depois da obra pronta. Vamos lá, Pedro, muda para ponto. É importante, isso mais à frente eu vou mostrar um fluxograma, o que é recomendado para avaliação técnica. O avaliador nunca passa a ser o autor do projeto. O autor do projeto, quando sendo autor do projeto, o avaliador, a obrigação dele é só ver se está de acordo com a norma, não é discutir conceitos, a modelagem, como foi feita, o partido estrutural feito. Ele tem que fazer uma modelagem independente, seguindo o partido estrutural adotado, ele tem que olhar as pranchas, validar as pranchas, porque às vezes a gente pode estar o cálculo todo correto, mas o que está explícito no desenho, que é o que vai para a obra, ele não está seguindo o que está na memória de cálculo. Avaliar também os parâmetros de durabilidade, isso é muito importante, ainda mais quando a gente fala de uma estrutura que tem que durar 50 anos num meio extremamente agressivo. Isso também, nos anexos, a gente colocou alguns itens sobre isso e das obrigatoriedades que a norma, e recomendações que a norma colocou. Também a questão, ele vai avaliar a questão do carregamento, o comportamento global e no desempenho em serviço da estrutura. O fluxograma que é sugerido para o ATP e é recomendado, depois a gente vai ler o texto em conjunto aí, eu acho muito importante ler esse texto do ATP, até para a gente criar isso como na norma de concreto, até a mesma que acabou de sair, o texto é muito mal escrito do ATP, a norma de pontes é boa, está bem melhor, a norma de fundações já está bem claro, a norma de paredes de concreto, se não me engano, também é bem claro. Então, a gente já tem diversas normas que já orientam e se explica como é que se faz. Acredito eu que agora na ementa que vai sair da 6118, isso já vai estar mais claro como deve ser feito o ATP. Mas o conceito que é dado, sempre o ideal é se fazer fase a fase, cada fase do projeto. E a obrigação do ATP, do verificador ou do certificador do projeto, que faz a avaliação técnica, é quando começar ele discutir as premissas, discutir se a gente até isso nos documentos de projeto fala, que são os critérios de projeto, né? Ele discute e avalia isso. Depois ele tem uma obrigatoriedade, não é fazer uma correção de prova, ele tem que fazer uma criação de modelo independente, a gente orienta, a norma orienta isso também, e verifica os desenhos, faz o modelo independente, e ele faz um relatório técnico a partir do modelo elaborado. Tanto ok, os desenhos estando ok, ele já joga para frente, o projeto está aprovado. Se tiver algum comentário, ele faz a revisão, discute o justificativo com o autor do projeto, faz uma revisão do relatório e a aprovação do projeto. E é importante, quando a gente for falar dos anexos, que mais à frente, que é o próximo slide, se não me engano, não, o próximo slide ainda é o texto. O ATP, a partir de agora, ele é uma parte integrante do projeto. Ele não fica só guardado para a construtora, ele tem o mesmo valor que vai ter o memorial de cálculo, os desenhos de projeto, tal o ATP. Então, isso fica uma documentação para a história da obra e da construção feita. O texto que ficou na norma, vocês não têm, quem já tem acesso à norma, o texto que ficou é esse, não vou ficar lendo, mas a gente deixa claro que é essencial e obrigatório, que o profissional tem que ser um profissional habilitado, que não tenha vínculo com nenhuma das partes envolvidas, e a norma orienta que o projetista ele informe ao contratante, que às vezes o contratante não é da nossa área, da obrigatoriedade da contratação do ATP. Isso até é importante pela questão de seguro, né? Porque às vezes, se você não tem um ATP, ele não está seguindo a norma, não segue a norma, e se tem algum acidente, alguma coisa, pode ser que o seguro não pague. E uma das coisas mais importantes que é a grande discussão, a avaliação técnica ela não pode, em momento algum, discutir aspecto econômico. Porque isso antigamente havia um grande receio do ATP e tinha muito resistência à execução do ATP, que era porque chegava, às vezes, pessoas com um pouco menos de ética, queria mudar uma solução e falar que tinha uma solução de projeto com custo mais eficiente. Isso não é permitido, a norma deixa claro, e se alguém fizer isso, ele vai correr um sério risco de um risco ético e talvez até ser julgado pelo conselho, aí já não cabe nada. Mas isso é importante, que não se deve nunca, quando se faz o ATP, sugerir soluções com custo mais eficiente, que isso não faz parte do escopo, tá bom?
E aí, assim, tem 10.6, só voltando ali, Pedrão, é o que eu estava comentando, que recomenda seu projetista orientar o seu contratante à obrigatoriedade do ATP. Na nova norma, pode ir, Pedrão, é, alguns anexos foram criados e para mim, são o que leva a nossa norma, além de tudo que a gente fala das cargas, a ligação com as nossas outras normas que a gente tem, que antes ficava com critérios diferentes, a gente linka na 8681, linka com a 6120, linka com a 6118, linka com a 6122, a gente conecta todas as normas que teriam ligações com ela, a nossa norma nova está ligada e está conectada para isso. Além disso, a gente cria alguns anexos que, além disso tudo, transforma a nossa norma, como que a gente sempre frisa, uma das mais modernas do mundo, tá? Primeiro, o anexo A, que fala da durabilidade, então a gente fala dos critérios de funcionalidade, segurança, e objetivando, óbvio, o mínimo necessidade de reparo, de manutenção, tá? O anexo B, isso é uma coisa que tem acontecido muito em portos, ele orienta a questão da mudança vocacional, né? Que é, vamos supor, você está com um porto com um tipo de carga, com um tipo de operação, quer mudar para outro, mas utilizando o mesmo pier ou até a retroárea. Então, ele orienta como se fazer isso e deixa claro e dá muito mais segurança a nós projetistas como poder fazer isso, porque é algo muito comum que tem acontecido bastante, tá? No anexo C, ele trata das inspeções, então a gente ela lembra muito o que você tem na norma, na 9452, que é da norma de inspeções de obras de arte, porém se adapta às necessidades das estruturas portuárias, né? Então, que tem características semelhantes, mas com operação bem distinta e magnitude de esforços muito mais significativos e com um outro tipo de necessidade das inspeções, tá? E o anexo D para mim é um anexo que muitas às vezes nós projetistas a gente fica muito em dúvida, né? O cliente fala, isso tem que entregar, se isso faz parte, se isso é parte integrante do projeto e isso a gente dentro da norma tentou deixar isso muito claro, o que é a execução de um projeto executivo e quais são os documentos que são partes integrantes do projeto executivo, né? Então, dentro do anexo D, tem lá a questão de generalidades, que é o início, depois a gente cita em cada item, o item elementos básicos de projeto, que é o quê? São os levantamentos topográficos, a batimetria, todas as análises de interferências, do projeto de arranjo completo, dados geológicos, geotécnicos, vou ficar lendo aqui, mas tudo de agitação, e as cargas, né, que são dadas de embarcações, equipamentos, materiais armazenados e outros condicionantes do projeto. Então, isso já fica. Então, quando se acaba o projeto no book, isso já vai fazer parte. Além disso, que são os critérios, que é o que eu estava dizendo, que é a primeira coisa que o ATPista tem que confirmar e discutir com o autor de projeto, que são as premissas gerais do projeto. Ele tem também que ter um memorial justificativo e descritivo e explica na norma o que tem que estar citado, para não ter aquela discussão, isso tinha que estar, isso não tinha que estar. E depois, o memorial de cálculo estrutural, que faz parte, tem que estar citado. A gente tem que sempre relembrar que as estruturas são para 50 anos. Então, pode ser que em 20, 30, o projetista já não esteja trabalhando mais, ou infelizmente já tenha ido, não esteja mais vivo, não vai ter a memória, não vai ter. Então, dentro do book, você tem memória de cálculo, quando houver uma ampliação ou alguma discussão do projeto, você vai ter isso lá para poder buscar. Hoje, com uma armazenagem de dados, é muito mais simples, é muito mais fácil, não tem mais o risco daqueles planteiros enormes e você perder muito material. Bota lá, vai estar armazenado em alguma nuvem os dados e isso faz parte do book. E nos desenhos de projeto executivo, a gente cita tudo, a norma cita todas as obrigatoriedades que tem que ser apresentado. E aí a gente conseguiu e colocou que a avaliação técnica de projeto hoje é uma parte integrante da apresentação do projeto executivo. Então, dentro do book, assim como tem a memória de cálculo, vai ter o ATP também. Tá bom? Bom, Pedro agora vai apresentar todos os estudos, as normas que a gente seguiu de referência, o que a gente pôde evoluir. Obrigado, Casa. Boa noite. Primeiro, gostaria de agradecer à ABS Renovação pelo convite. E agora eu vou falar um pouco o que a gente estudou, né? Quando a gente começou a estudar a norma, o grupo sentou, como a gente teve, né? Os principais
né, as empresas, operadores trabalhando junto, a gente levantou uma série de normas que seriam interessantes do grupo estudar, e a gente estudou para conseguir chegar hoje na norma, como o Casagrande falou, que é uma das melhores, né, atualizadas no mundo aí, e com certeza vai ser utilizada de referência em outros lugares. Então a gente fez o levantamento, né, olhou a norma que foi cancelada, olhou a norma britânica, a recomendação espanhola, outra recomendação americana de Port of Long Beach, a UFC também é americana, uma norma americana, o EAU, que é uma recomendação europeia, e a SCE também americana, com alguns detalhes aí para carregamentos, para dimensionamento de portos e piers. Então, depois desse levantamento, o grupo sentou e discutiu um pouco como que seria um novo índice, né, o escopo, porque tinha alguns assuntos que são importantes, mas eles estavam em itens separados e acaba deixando um pouco confuso, até pensando nas normas que a gente já tem, né, 8681, por exemplo, então já começou a aparecer a palavra mais ações permanentes, ações variáveis, ações excepcionais, para poder hoje o projetista conseguir linkar e não ter tanta dificuldade, ter problema de interpretação, né? Também a parte de interpretação foi um ponto importante que a gente levantou e conversou muito sobre esse assunto nas reuniões. Então, basicamente, o capítulo 6, ele pegou a parte de sobrecargas verticais, cargas móveis, ações ambientais, ações de atracação e ações de amarração, e colocou nesse capítulo que a gente chama, né, a 8681 enquadra como ações variáveis. Depois a gente teve, né, voltando um pouquinho antes, capítulo 5 de ações permanentes, a gente colocou o que seria ações permanentes. Então, para o projetista ficar, ele já consegue olhar e já linkar com a 8681. Então, além de uma norma que a gente estudou, né, outras referências internacionais, a gente também fez ela conversar, como o Casagrande já também citou anteriormente, com outras normas. Então, é ruim você fazer uma norma que não está linkado, não usa os mesmos termos de outras normas, então, brasileiras, né? Então, a gente teve um cuidado para que a norma de portos conversasse, né? Conseguisse o projetista linkar com outras normas brasileiras. Como eu falei, então, a gente fez comparações, então aqui foi uma das várias tabelas que a gente teve nas reuniões de grupo, como é que a gente faria, qual é o carregamento, um pouco da filosofia de projeto dessas normas ou recomendações, como é que a gente colocaria na norma para ficar do jeito que não mudar a forma, né, de trabalhar, o que já vinha, mas sim atualizar e deixar mais próximo do que é fato, né? E além disso, além de comparar entre normas, também a gente olhou a realidade, né? Então, isso que é a importância de ter vários setores de portos trabalhando junto, né? Então, a gente conseguiu, por exemplo, na tabela de portainer, tem alguns tipos de portainer que estava um pouco diferente do que está sendo trabalhado aqui no Brasil. Então, a gente já conseguiu, utilizando o catálogo de fornecedores, adaptar e melhorar essa tabela para a nossa realidade aqui no Brasil, para os equipamentos que estão vindo aqui no Brasil. Então, e esse estudo, né, foi todo feito pelo grupo e todo mundo se doando, né, até agradecendo, trazendo dados, né, nessa hora o pessoal de projetistas, operadores portuários, todo mundo se dispôs a ajudar aí, trazendo informação para a gente conseguir fazer uma norma que atenda o dia a dia do projetista, né? Não ser uma norma que também não adianta trazer uma norma que não traz a realidade do dia a dia do projetista brasileiro.
Também outra preocupação que a gente conversava muito na norma era alguns textos ter alguma uma dificuldade de entendimento. Então, essa norma, a gente colocou algumas figuras que eram importantes. Então, por exemplo, da sobrecarga vertical concomitante do equipamento. Então, lá está lá escrito no texto que tem que ter 1 metro para cada lado do trilho, né? Porque realmente o portainer está ali, vai ocupar, não tem como ter uma sobrecarga naquela área. Então, a gente já deixou uma figura ilustrativa, que nem essa que a gente fez, para o usuário da norma conseguir entender e aplicar da melhor forma, né, sem erro de interpretação. Então, essa foi uma discussão também. A gente conversava na norma e falava, discutia, falava: não, tá bom, se a gente está discutindo aqui, provavelmente a pessoa que vai usar vai ter também dúvida. Então, vamos, além do texto, vamos colocar uma figura, porque aí não, a gente consegue diminuir essa dúvida, né? Outro fator interessante também que a gente conversou, o coeficiente de combinações. Então, a gente conseguiu trazer um coeficiente das combinações, o fator de segurança, para a realidade de estruturas portuárias, né? Você acaba não tendo, como a estrutura portuária é um caso particular, tem as suas particularidades, também tem um pouco da parte de coeficiente de projeto. Então, antes não tinha qual é o coeficiente que a gente vai utilizar para carga de guindaste. É de estrutura metálica, é de estrutura de concreto, 1,4? Qual que a gente usaria? Então, a gente fez essa pesquisa, né, baseado nas outras normas, e viu que não, 1,35 é o ideal aqui para a norma brasileira. E mantendo o que podia ser chamado da 8681, a gente continuou respeitando o que está preconizado lá. Então, a gente teve um cuidado de fazer essa norma para atender tudo, olhando de todos os lados. Além disso, como a gente conversou, né, estudou, e então a gente trouxe algumas melhorias, né, do estado da arte. Então, não que a norma, né, a 9782 em 87, estava errado. Não, não é que estava errado. Era o estado da arte daquela época. Então, a norma tinha os trabalhos publicados só focavam em alguns fatores, e depois foi verificando com o tempo, né, que a gente tinha essa evolução no modo de calcular. Então, a gente trouxe essa evolução aqui, mantendo também um pouco o aspecto anterior, né? Tentando não mudar radicalmente, a gente poderia mudar radicalmente a formulação, mas não era a ideia de trazer atualização, mas sem ter uma mudança, uma quebra enorme, né? O projetista olhar e falar: meu Deus, mudou toda a norma, e agora? Eu vou ter que estudar de novo? Não, a gente trouxe a comissão, o grupo de trabalho teve esse cuidado de trazer a norma para não ter essas mudanças de um jeito que não traria tanto problema. Então, alguns capítulos foram revisados e e outras partes foram adicionadas. Então, antes não falava sobre estrutura flexível, então agora a gente colocou lá no texto da norma sobre essa parte de como o projetista vai poder utilizar quando a estrutura é flexível, porque aí ele pode reduzir o tamanho da defensa, né? Se ele considera uma estrutura rígida, ele tem que deixar uma defensa absorvendo toda a energia. E quando a estrutura é flexível, a estrutura também absorve uma parte da energia. Então, cabe, para poder trazer uma economia para o projeto, utilizar essa energia absorvida pela estrutura também. E eu acho que é isso. Queria agradecer, então, aí o meu contato do Casa Grande, e estamos aí abertos para perguntas. Não sei se o Casa Grande quer falar mais alguma coisa. Não, vamos para as perguntas. Pessoal, se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode mandar no chat ou pode abrir o microfone aí, tá bom? Não se sintam acanhados, fique à vontade.
Vou tirar uma dúvida minha, tá? Quanto, em média aí, quantas horas a gente gastou para elaboração final aí da norma? Essa é uma pergunta que a gente gosta de fazer para mostrar para o pessoal que são longas as discussões, que a gente tem todo um trabalho ali por trás, são várias pessoas, né? Vocês têm, em média, mais ou menos, quanto tempo, em horas ou meses, que a Ó, gente demorou para chegar nesse... podemos fazer uma conta de padeiro aqui, né? Mas olha só, a gente gastou muita hora no. Porque qual a estratégia que a gente fez nessa norma, né? A gente fez um grupo de trabalho muito pequeno para fazer um texto base, que a gente tinha que adequar muito à norma antiga. Porque quando você tem uma norma já sendo utilizada, válida, as pequenas alterações você já tem um texto base feito, né? Porque no nosso caso a gente não tinha, que a norma tinha sido cancelada e era uma norma muito antiga. Ela, como o Pedro falou, e eu citei também, a gente não tinha muita ligação com as normas que estavam válidas no Brasil, como a 6118, como a 6120, 8681. Então, você tem uma ideia, em paralelo está sendo feito com grupos de trabalhos ferroviários, tinha um trecho de ferroviário dentro da nossa norma. Então, o João Junqueira, que é o secretário, que é o coordenador do grupo de trabalho de ferrovias, foi participar de algumas reuniões nossas para poder nos orientar como estava sendo na norma, para a gente já sair o 9782, é isso, já como fala, como estaria escrito lá para a gente poder colocar no nosso. Então, eu acho que a gente teve 20 reuniões e essas reuniões de grupo de trabalho inicial demoravam 2, 3 horas, então a gente vai falar aí 60 horas. E É, fora, óbvio, que cada um, falando de reuniões, fora o trabalho que se é, fazia em casa, né? Porque cada um escrevia em casa, tinha o que tinha que ser feito e a gente depois tinha as reuniões nossas. E depois disso, foram as reuniões, que eu acho que foram 43, Pedro, me ajuda aqui para não falar números mentirosos aqui, foram 43 depois, 45 reuniões do 45, grupo. Não, e mas, cara, isso é só o grupo de trabalho, eu nem coloquei o do grupo de SEB trabalho, porque esse cada um junto. escrevia em casa. A gente. E o mais louco que somos loucos mesmo, quem trabalha em norma, porque eu estou abandonando a minha empresa, estou trabalhando, estou fazendo meu pós-doutorado, na época eu estava fazendo doutorado. Tava o Pedro fazendo doutorado também. Então a gente abandonando nossas pesquisas. Pô, eu não vivo eu não sou eu sou pesquisador hoje, mas eu vivo no escritório, pô. Então tinha que trabalhar, tinha que projetar, e não só eu, como todo mundo. Do grupo Trabalho Inicial, por isso que eu falo tanto e agradecer a todos que trabalharam. Pô, o Thomas Carmona, o Thiago Carmona, Afonso Cabreira, que junto comigo com o Pedro, a gente fez esse texto, que nem foi o grupo inicial, óbvio, mas aí todo mundo, pô, falava com o Calil, falava com todos, pô, aí depois quando entrou, veio o pessoal da Tecton, Augusto ajudou pra caramba, o Oswaldo, todos que estavam na reunião, então foi muito trabalho. De reunião, eu estou dizendo, são 45 vezes 2, 90, mais as 140 horas, fora todo o trabalho que a gente faz em casa, cara. Isso foi um trabalho hercúleo, mas valeu a pena. O pior, depois quando entrou em consulta nacional, aí tiveram grupos que não participaram de nenhuma reunião, um comentário que foi muito valioso também, a gente atendeu algumas demandas, e isso só que às vezes E aí o prazo ainda demora um pouco, às vezes quando volta, mas conseguimos. Foi hercúleo e precisamos fazer mais normas, e precisamos do grupo, todo mundo tá aqui na reunião, participar das reuniões, e entrar na ABS, entrar na nossa Comissão de Estudos Especiais, ver o Brasil ainda precisa de muita norma. Então, pô, eu já estou na Europa, eu estou aqui em Portugal, né? Aqui na Europa estou há 7 anos trabalhando, pesquisando aqui. Aqui tem norma para quase tudo. E a Alemanha, pós-guerra, ela normatizou e padronizou tudo. A gente precisa disso também. Não é para a gente fugir da nossa capacidade de ser brasileiro, conseguir criar, desenvolver novas soluções, mas é bom a gente ter uma padronização de tudo. Então, é isso. Bom, eu queria parabenizo o Casagrande, Pedro Lira, a vocês você falou corretamente o trabalho hercúleo desse grupo, do grupo todo. Parabéns também pela palestra. Uma dúvida mais a questão de curiosidade. Não sei, o Pedro ou o Casagrande que falará. A questão de durabilidade, o quanto vocês consideraram que até para influenciar no futuro, na própria 6118, em estruturas no ambiente mais agressivo, tal,
que é que vocês terminaram modificando? Cobrimento, FCK mínimo, essas questões mais relativas à durabilidade. O que é que vocês inovaram que no futuro pode fazer uma influência para 6118 no sentido positivo, evidentemente? Quer falar, Pedro? Posso Eu posso falar, comentar? posso falar. Pode falar? Ô, Isso foi um trabalho maravilhoso, começado e iniciado pelo Carmona, Thomas e Thiago. Foi um trabalho bom, mas coordenou de sacrifício, a gente muda. Bom, Pedro, fala aí, depois eu posso complementar qualquer coisa. Isso. Assim, Petros, na questão de durabilidade e cobrimento, a gente não mexeu muito, porque foi até uma discussão, né? Porque a 6118 a gente discutia muito, falava, aqui é a norma mãe. Tem norma mãe? Tem. Então, cara, vamos olhar lá, olha lá. E é o que o Casa falou. A gente mais entrou na parte de ano de sacrifício, como é que vai fazer a proteção, como. A gente até fez uma classe um pouco assim, baseado na norma brasileira, mas a gente colocou uma classe para o projetista conseguir entender olhando, mas ela tá linkada lá com a NBR 6118. Então, até isso, né, Casa, quando a gente começou a conversar, você falava, ó, não, vamos volta, ver a 6118, tá aqui, tá falando isso, não tá falando isso, como é que a gente vai fazer? Então, até porque, assim, a gente chegava a discussões de tipo assim, pô, mas o cobrimento também é muito grande, não vai garantir a segurança É da isso. estrutura, porque vai abrir fissura, Abre vai... fissura, você começa a ter outro tipo de problema. Não querendo, né, reclamar, falar mal de outras normas, mas, assim, a gente tem uma nossa realidade, então vamos manter a nossa realidade, não vamos começar a partir para lá de repente, na hora que a gente coloca um cobrimento novo, todas as outras, todo mundo fala, putz, agora vamos, tá tudo errado, né? Não, a gente teve esse cuidado de trazer a nossa perspectiva, e até a norma a gente sempre está olhando e não deixar muito pesado as obras, até porque é o que vem um pouco da filosofia. A gente está num país pobre. Se a gente Isso. começar a querer tentar fazer padrão de obra europeia, Não americana, adianta. aí a gente não vai fazer mais nenhuma obra. Então, Isso o professor Stuck fala muito, e isso eu comungo esse credo totalmente dele, não adianta, a gente não pode querer, a gente tem que copiar o que nos adequa, né? Mas a gente tem que saber o que nós temos e a capacidade que nós podemos pagar. Não adianta também a gente buscar o estado da arte, mas com custo inviável para um país que, infelizmente, somos um país em desenvolvimento ainda, um país mais pobre. Então, não tem- vou falar, as estruturas estão seguras, as estruturas têm que ser seguras e econômicas, né? Então, é isso que foi buscado na norma. Mas o que eu acho, Petro, que foi muito legal que foi feito, é a questão da própria inspeção. Isso não se citava, e então há muitas recomendações como devem ser feitas. A gente criou áreas para cada faixa da estrutura, que são áreas com mais agressivas ou menos agressivas. Tá bem interessante isso na norma, porque não adiantava, é óbvio que a gente também, voltando ao que o Pedro falou, da questão do não fugir da 6118. A 9452 é para pontes, então ela serviu como uma boa referência, mas ela não pode ser usada para estruturas portuárias. Então a gente viu o que estava de bom lá para pegar, a gente viu o que tinha nas normas fora, as normas que temos fora do Brasil, que até o Pedro citou nas referências das normas que seguimos, né? O que a gente podia adequar e colocamos na nossa. Então, isso eu acho que a norma ela foi feita para projetistas, mas pensando, óbvio, na durabilidade, não só no CAPEX, né, que é o que a gente trabalha, mas pensando também na operação, né? Então, isso tudo está citado na norma e para que ela tenha uma vida útil, a VUP. Também tem a discussão, que isso é uma coisa legal, que todas as normas nossas brasileiras são para 50 anos, né? E às vezes a gente recebe agora a gente quer para 100, né? Isso eu acho que até teve um dia que eu estava até conversando com você sobre isso, porque às vezes pede um VUP de 100, tanto que tudo nosso é para VUP de 50. Então, o que eu vou fazer? Então, eu vou mexer nos coeficientes 8681. Então, isso a gente tomou cuidado também e citar, e a gente fala, caso haja um pedido do cliente para 100, dando algum respaldo ao projetista, ou né, uma orientação de como ser feito, porque isso a gente não tem uma normatização, então, às vezes, fica uma discussão um pouco mais acalorada quando entra, principalmente com a ATP. Isso foi tomado cuidado também.
tá bem. O que eu quero te falar? Ela tá bem completa dentro da nossa realidade. Tá bem, a norma ficou bem legal mesmo. Tá? É que também, né, Petros, a gente pensa, estrutura portuária é uma estrutura, o custo é enorme. Então, o Casa Grande falou em seguro, mas normalmente o seguro tem um resseguro. E o É que é o isso. resseguro? É outra seguradora fazendo. Aí, normalmente, é uma seguradora brasileira que pegou um resseguro da Europa. Aí, de repente, o projetista, por questões do resseguro, tem que fazer para o VUP de 100, né, o de É isso. 75. De Então, a gente 75. deixou, claro, na norma os 50 anos, mas também a gente deixou uma possibilidade. Só que aí o cliente tem que dar o subsídio, que, por exemplo, vai ser a resseguradora que vai passar aí Que vai essa orientar. informação. Mas não fica mais o projetista sem uma norma. Porque o problema de nós projetistas é que às vezes a gente fica, aquela brincadeira, né? Brocha sem escada embaixo. Como é que a gente vai ficar, né? Porque a gente não tem uma norma para se seguir. Então, essa foi a preocupação que o grupo de trabalho todo teve para proteger bastante. É. E isso daí, e foi, né, Casa, a discussão do anexo de inspeções, que a gente achou importante colocar, e é normativo, não é informativo, então ele tem força de norma, porque é aquilo, na hora que a gente, claro, pensa tem essa filosofia de tentar fazer estruturas um pouco mais econômicas, aí a gente tem que ter um cuidado maior nessa parte de inspeção. Então, foi o que o grupo falou, não dava para fazer uma nova norma e falar, ah, não, inspeção a gente deixa, é problema do outro, né? E tem um item também que é bem legal, voltando em vida útil de projeto, que a gente fala, pô, eu tenho já lá um porto com 30 anos, né? Mas tá bom. Pô, eu vou fazer uma mudança vocacional. Como é que eu agora boto para mais 50? Isso também está orientando como se fazer na norma. Que isso algumas vezes a gente acontece isso em pontes, ou vai fazer alargamento de ponte, ou mudança de trem tipo, ou em prédios. Então, isso é orientado lá também para a parte de estruturas portuárias. Vale a pena, recomendo a leitura. Não, é excelente. É realmente a norma, além da norma em si, vocês colocaram os anexos, que são procedimentos metodológicos Isso. pré, durante e pós-obra, digamos assim. Desde o pré, o ATP, o pós, que é a fiscalização, a avaliação lá em loco. Parabéns pelo esforço. Vou deixar as outras pessoas perguntarem também, se tiverem mais perguntas, qualquer coisa eu volto para motivar aos demais. Daniel Lopes mandou aqui no chat para gente. Parabéns pelo ótimo trabalho e apresentação. Pedro e João, em relação à adequação, essa adaptação que a gente faz da norma para a realidade brasileira, né? O que vocês enxergam que foi o maior desafio nesse processo de adaptação para a nossa realidade? Quando a gente pega a comparação da norma europeia, americana, para a nossa, para a brasileira. Qual foi a maior dificuldade que a gente pode falar, assim, que esse é um ponto que foi bastante debatido? É, quer que eu fale, Bom, Pedro? A fala questão é você, muito cara. grande da questão de durabilidade, a questão das ações. A gente segue, por exemplo, óbvio que o navio que for lá é o mesmo navio daqui, a estrutura é dimensionada para isso. A gente segue a nossa 6118, quanto para dimensionamento das estruturas de concreto. O principal mesmo que há uma certa diferença na questão da durabilidade, porque foi o que o Pedro falou, da VUP 75, VUP de 100, e que em alguns não está na nossa norma, mas, por exemplo, a gente quando faz quebra-mar, né? Quebra-mar estão para 100 anos, né? Então, tudo nosso, aí você pega a altura significativa da onda para 100 anos, você pega todas as características para 100 anos, né? Quando você vai fazer o dimensionamento. Para o porto, tudo nosso é para 50, mas só que fora do Brasil, foi o que o Pedro falou do resseguro, do seguro e do resseguro, eles vai para 75 ou para 100. A gente não puxou isso, porque primeiro a gente não tinha dados, e segundo que às vezes a gente, quando entra numa curva logarítmica, dá para 100 anos, para 75, 100 anos, as ações elas crescem de forma absurda e que às vezes pode se transformar em viável uma construção. É mais por isso mesmo, Yara. Mas a questão do dimensionamento em si, a gente segue as normas brasileiras, que são para 50 anos. Então, como se diz, a questão da durabilidade, essas coisas que a gente acabou não Sim. seguindo, mas seguiu o que há de estado da arte atual. Pedro, se É, quiser complementar mais alguma coisa. vou complementar. Primeiro, foi assim, o que a gente, né, Casa, também foi que
a realidade seria a realidade já o que é feito. Então, por exemplo, Isso. utiliza a norma de vento, a 6123. Na hora que a gente ia colocar como informação de vento, a gente lia e relia para ver se não batia, porque a pior coisa é uma norma contradizendo outra, né? Isso. Tudo bem que a gente olhava as referências internacionais e estava de uma forma, e a gente teve que fazer estudo para pegar e adaptar para a nossa forma, do jeito que a 6123 fala, sem ferir a 6123. Então, é bem interessante essa adaptação, né? Por exemplo, lá na norma a gente acaba falando, porque é importante na hora de vento em equipamento, por exemplo. A gente vê não vai ser a rajada de 10 segundos, né? Vai ser o vento sustentado de 1 minuto. Então, é diferente, mas a gente olhou lá na 6123 para ver se não batia não tinha problema, ou se tinha, a gente conversava de novo. E o outro desafio foi olhar os equipamentos também, né? A gente tem até desenho de como fazer, Sim. é claro para o projetista, mas a gente quis ainda deixar mais claro como é a abertura de carga, como que faz, os trilhos, né? Para não ter dúvida de interpretação, né? A gente brinca, às vezes, tem alguns itens de norma que temos dúvida de interpretação. Foi o que eu falei do próprio ATP. Tem colegas que lê o item 533 da 6118 de uma maneira, tem outros que lê de outra maneira. Então, a gente evitou ao máximo, tentando colocar mais figuras, foi ideia do Pedro, principalmente, colocar muita figura para facilitar e não ter dúvida de interpretação. Então, isso foi buscado lá, Yara. Mas Não para te foi responder a normal, pergunta cara. direto, Obrigado. A do que eu mostrei na apresentação foi sua, que a gente começou a discutir lá, aí você parou e falou, pessoal, então, se a gente está discutindo aqui, se coloca vírgula aqui, vírgula ali, vamos colocar a figura, depois a gente continua discutindo, mas vamos fazer a figura e a gente conversa em cima da figura. E isso foi legal, foi interessante essa conversa ser foi criado com várias mãos, né? Então é uma norma. Tá, eu e o Casa aqui só assim, a gente tá, né? Porque foi o Casa coordenador e eu secretário, mas na verdade teve várias pessoas que participaram, como o Casa já citou, o Afonso na parte de atracação, amarração também, o Thomas Carmona, não, e teve o no Oswaldo, final o que o o Dr. Oswaldo, Peota. o doutor Peota pra caramba, que é o nosso, e o próprio o Evandro, a gente foi muita gente, foi trabalho. Depois no final, do último capítulo que a gente tem que escrever, eu esqueci o nome da colega que estava junto também, que foi junto com o Oswaldo, foi bem legal, foi bem, eu acho que é Patrícia, não lembro Não, o a nome. Patrícia também, mas é a que era orientada do professor Sérgio, É da a UFRJ. Carolina, né? Carolina. Saba. Então teve Isso, muita gente. a Carolina também é assim, eu tenho até medo de falar o nome das pessoas, porque a gente acaba esquecendo, né? Mas ela também Mas todos ajudou, trabalharam muito, todos trabalharam muito, foi ajudando legal. E essa a norma está realidade. viva. Que isso é um Né? acordo que a gente tem, porque depois que a norma agora foi feita, agora a gente está numa última revisão que vai ser para que vai entrar em consulta nacional, espero, mais um tempo, que a gente vai fazer uma pequena revisão, que sai uma tabela, aí a questão que sai uma tabela com um número que a gente acha melhor deixar mais claro como ler a tabela, porque mesmo depois de tudo a gente preferiu um colega depois, falou, pô, bota mais claro o que está escrito na tabela, que surgiu uma dúvida, então a gente vai colocar, mas a gente vai continuar com a norma. A norma agora ela continua viva, para que a gente não correr o risco de cancelarem de novo daqui a pouco e a gente ficar sem norma. Isso. Acho que respondendo a pergunta, a adaptação foi essa. Até do Dr. Pelto, eu lembrei que a gente conversou, proteção do fundo do cais, né? Que o propulsor do navio gera uma corrente de água que as correntes vai descalçando ali embaixo. Então, como é que fazia antes? Era de qualquer jeito. Hoje a gente tem uma diretriz, um cálculo de esforço, como é que você coloca, você vai colocar estaca-prancha ou não. Então, tem essa adaptação e melhoria à realidade, podemos dizer isso, né? Pessoal, muito obrigado. Vocês levantaram uma questão aí que é uma crítica que eu tinha para algumas normas, que é a questão da falta de imagem. E esses exemplos que vocês trouxeram na apresentação de vocês, eles deixam muito claro.
por exemplo, a 6118, a gente tem aquele livro que é Comentários da Norma. Aquele livro ele é muito útil, principalmente para quem está iniciando, porque ele deixa muito claro as coisas. E assim, a ideia de vocês lançarem essa norma utilizando imagens foi sensacional. Assim, aquela piada que o pessoal fala, né? Uma imagem vale mais que 1000 palavras. É literalmente o que vocês pegaram. E assim, Ah, essa é a ideia, né? Das construções, das elaborações da norma, a gente conseguir evoluir da forma que vocês pegaram. E assim, é muito interessante essa parte das imagens, porque elas ajudam muito. Ainda mais esse tema que não é um tema tão exposto, né? Yara, o que que... Vamos lá. A norma não é um livro, né? A norma, isso é uma coisa que a gente sempre discute. A norma não é para dar aula. A norma é orientativo ao projetista ou a quem for o utilizador. A gente até estava com Concordo. desejo de fazer algo parecido lá com o que tinha na 18. Só que a gente começou que ia fazer um livro, que aí é um livro explicativo como se utilizar a norma, só que, volto a dizer, é difícil. Produzir é difícil, é algo trabalhoso, custoso. Então, isso está lá em banho-maria. Mas o que eu acho que vai acabar acontecendo, por exemplo, a ABS ela tem os cursos, né? Então, eu acho que eu vou sugerir aos colegas agora na nova gestão até para a gente fazer um curso por menos pessoas que assistam, mas pelo menos para ter. Eu acho que é mais fácil dar um curso do que escrever o livro, né? Porque, então, a gente vai ter a de pontes, vai ter. A ideia agora é fazer algumas aulas de pontes e também fazer essa. Eu tenho que conversar com o Pedro. Eu não conversei com meus colegas, mas a gente está com essa ideia de colocar, para poder ajudar quem quiser entrar na área, principalmente. Ainda mais para renovação, eu falo, os projetistas de portos, eu vou te dizer, já romperam, eu tenho 50 só, mas a maioria já rompeu a barreira de 60, 65, então a VUP deles é bem reduzida, então eu te falo que a VUP de um projetista é 80, então já eu recomendo até novos entrantes. O Brasil tem muito, vocês viram aí, tem uma estimativa de 30 bilhões de investimentos nos próximos anos, vai precisar de gente que projete. Então, é o que o Pedreiro até falou, né? Teve um seminário que eu estava tendo no Brasil, né, lá da BSIC, e ele comentando, venham para... A gente está precisando de mais gente projetando, ele está falando a questão de pré-fabricado, né? Venham para o segmento que a gente precisa de novas pessoas para projetarem e ajudarem o ciclo da construção de estruturas portuárias. Você tem uma ideia, Ara, eu vim fazer o meu doutorado aqui, fora, em estruturas portuárias, entende? Então, porque a gente precisa de ter mais informações sobre isso. Eu não fiz isso na faculdade, compreende? Você tem pouquíssima informação dentro da faculdade. Verdade. Total razão. Vamos, Concordo com vocês. Ó, a gente não tem mais perguntas no chat. Vocês querem falar mais alguma coisa? Você está aí ou no fuso qualquer de coisa, 3 horas gente. mais aí, se a gente se Que já são estender 11. muito, fica muito Ótima noite aí, longo para pessoal. você. Boa Ótima Ô, noite. noite. Saudações aí, Casa Grande, tudo bem? opa, tudo bem, cara? Como é que tá? É só fazer um comentário mesmo. Vocês estão de parabéns aí pelo trabalho realizado, né? Como que pode um material desse, né, ficar aí obsoleto aí há tantos anos e não ter uma renovação? E vocês, parabenizo vocês por essa atitude. Ao grupo. Hoje, Somos só os né? porta-vozes aqui, tá? Exatamente. E hoje esse material tem sido de extrema importância aqui onde eu trabalho. Hoje, as premissas que nós adotamos aqui foi até logo quando surgiu a publicação dessa norma, né? Foi em junho, igual a questão da carga distribuída, em pátio de carga geral, nós adotamos né, o que vocês colocaram aí. E assim, a gente sente muita falta, a gente trabalha nessa área, a gente sente muita falta aqui, né? Porque quando se trata aí de obra portuária, de projetos nessa magnitude,
questão de cargas, é tudo acima do convencional. Você vai fazer um pavimento rígido, você não tem como você comparar isso com um piso industrial qualquer ou com um pavimento. É tudo assim, questão de 4, 5 vezes é, maior a questão das cargas, né? E a questão da agressividade também do ambiente, tudo. Então, assim, nós tendo isso, né, esse instrumento aí para poder, né, a gente garantir, né, a gente ter um respaldo para poder garantir os nossos projetos, né, até nessa questão aí de parceiros aí que vêm de fora para poder fazer parceria. Eles querem saber como que a gente está trabalhando, né? Exatamente aí dessa forma. Então, assim, a gente tem que ter onde a gente, né, colocar as nossas premissas. Então, isso chegou assim numa hora muito importante para nós aqui. Trabalho aqui no Espírito Bom, Santo, na implantação de um porto aqui, sou projetista e isso tem ajudado demais esse trabalho de vocês que tem nos bom, ajudado muito aqui. Só gratidão que mesmo. bom. Que bom, cara. Isso eu vou repassar o grupo todo lá, o grupo todo de trabalho. O grupo, fico feliz lá. Fico, a gente estava sem essa norma e a gente sofria um pouco isso, e principalmente vem escritórios de fora, às vezes, com as normas deles, a gente ficava um pouco, né, inseguro, às vezes, de algumas coisas, mas por a gente não ter norma, a gente tinha que aceitar. Então, agora a gente fica mais protegido, o país fica mais protegido, é muito melhor para a gente. Isso é questão de segurança nacional mesmo, principalmente para as estruturas portuárias, né? Mas obrigado, obrigado. Obrigado, Yara, obrigado, pessoal que ficou aí até o final. Qualquer coisa também, olha, tem meu LinkedIn, eu não uso o Instagram, mas tem meu LinkedIn, podem usar, mandem perguntas ou comentários que quiserem. Também pode mandar pela ABS, manda pela renovação. Aí na apresentação tem meu celular também, para mandar mensagem, pode, se precisar, então estou à disposição. E Pedro também, né, Pedro? Sim, com certeza. Tamo junto. Obrigado, gente. Até logo. Obrigado, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Até mais. Mas boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau, boa noite.